Os jardins do Templo Bahá'í se transformaram em parada obrigatória para o visitante. Vamos entender melhor. A religião Bahá'í é uma religião relativamente nova. Ela começa na Pérsia com o Baalul Bahá'í, que ele é um príncipe persa e, num certo momento, ele entra em conflito com as autoridades. Na Pérsia ele é expulso de lá e é mandado para o exílio aqui na região de Akko e finalmente aqui em Haifa. Nós temos aqui o Centro Mundial Bahá'í, aqui nós temos a Livraria Bahá'í e temos também o centro chamado dos anciãos, ou seja, o centro em que qualquer problema que existe entre Bahá'ís no mundo inteiro, a solução do problema se encontra aqui nesse conselho de velhos, nesse conselho de anciãos que nós temos aqui. Os jardins, a função do jardim é a função da beleza. O Bahá'í, ele cultua a beleza, ele cultua a estética, a harmonia. Na verdade, toda a ideia da criação do mundo e que Deus, de vez em quando, manda mais uma pessoa e mais uma pessoa, mais um mensageiro para aperfeiçoar a criação, para aperfeiçoar a humanidade. Como curiosidade, eu só queria dizer que o Bahá'í foi a primeira religião no mundo a reconhecer direitos de igualdade entre o homem e as mulheres. Como, por exemplo, pouca gente sabe que na Suíça, eu acho que até coisa de 20 anos atrás, a mulher não tinha direito ao voto, ainda a tradição do período calvinista, enquanto os Bahá'ís, desde o século XIX, eles já pregavam os direitos iguais entre homens e mulheres. Efraim, como é viver no Oriente Médio? Como é viver em Israel? Vamos dizer o seguinte, a questão da mídia, a mídia tem interesse em trazer notícias que são notícias interessantes. Dá manchete. Que dá manchete. Se amanhã acontece alguma coisa na África, na Ruanda morrerem 50 ou 150, entre 50, 150 ou 1.500, ninguém tá interessando no mundo ocidental o que está vendo lá. Aqui em Israel, tanto a parte judaica como a palestina, principalmente o que ocorre numa cidade como Jerusalém, você atrai, tá entendendo? É notícia do mundo inteiro. Aqui uma tentativa de atentado, mesmo que não morra nenhuma pessoa, já é notícia na CNN. Ao contrário, eu imagino, se houver uma matança na Baixada Fluminense, quem que está se importando se são 8, 10 ou 12 que morreram nesse fim de semana? Você vive em paz, então? Não tem essa aqui, coisa... A questão da segurança, aqui a sensação é uma sensação de um lugar com muita segurança. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema que minha filha saia sozinha e que volte 1, 2 horas da manhã com joias em cima dela. Nem posso imaginar que possa haver uma tentativa de roubo, um assalto ou coisas desse tipo. Isso seguramente que não. Aqui se vive uma democracia? Não existe nenhuma possibilidade de você desenvolver ideias num lugar onde não existe uma sociedade livre. Lugares onde existe opressão, vai haver muita disciplina, vai haver muita produção, porém nunca novas ideias, nada que seja muito criativo. Aqui exatamente nós temos essa criatividade pelo fato de que sermos uma sociedade aberta, onde cada um, mesmo o menino desde pequenininho, ele pode chegar na escola e falar exatamente o que ele pensa do professor. Bom, depois o pai é chamado na escola para saber de onde é que o menino tomou essas ideias. Em geral é do pai, escutou do pai. Ensino, a educação aqui ela é obrigatória até os 18 anos. A escola é pública para ricos e pobres, só existem escolas públicas. Ao contrário. Depois dos 18 anos você entra, faz um esquema militar, o exército. Isso é obrigatório. Obrigatório. Ao contrário, as escolas que são escolas em regiões pobres, elas têm mais horas de aulas do que nas regiões ricas. Quer dizer, o governo sai da ideia de que uma pessoa que tem um bom status social, ele pode financiar aula de balé, aula de judô para o menino, enquanto todas essas atividades
são dentro da escola nas regiões que são mais deficientes, nas regiões mais pobres. Eu adoraria ficar aqui conversando com ele, porque há muito o que conversar, mas tá na hora, tem um ritmo. Vamos, meu Brasil, povo! povo Brasil, meu. povo meu! Chegamos ao nosso último ponto de visita hoje, antes de irmos em direção de Jerusalém. Nós estamos aqui no lugar chamado Stella Maris, Estrela do Mar. Estrela do Mar é um dos cognomes da Virgem Maria. E esse é o local mais próximo, é a montanha mais próxima que nós temos do Mediterrâneo nessa região. Esse é um mosteiro carmelita e os carmelitas, ele tem duas personagens que são personagens importantes na história carmelita. Uma é Teresa de Ávila e a outra é Teresa de Lisieux. Fora Teresa de Ávila e Teresa de Lisieux, agora entrou dentro do panteão das santas carmelitas uma chamada Edith Stein, que é uma judia que se converteu ao cristianismo. Ela era professora de filosofia na universidade na Alemanha. Os nazistas pegam ela num convento na Holanda, ela e a irmã dela, que também haviam se convertido, levam as duas e terminam elas em Auschwitz junto com os irmãos judeus, porque absolutamente não tinha nada a ver a questão da fé ou de qualquer outra coisa. No momento que você era de sangue, era uma coisa genética de sangue judeu, você estava condenado à morte. Ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Essa igreja, vocês vão ver, ela tem um formato de cruz e ele tem também São João Stock. São João Stock é o homem que, pela tradição cristã, a Virgem Maria promete a ele que quem usar o escapulário será resgatado do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Atrás você tem a Gruta de Elias, igreja bonita, olhem para o teto, vocês vão ver Elias subindo numa carruagem de fogo, a Sagrada Família voltando do Egito. E, sem dúvida, uma das igrejas bonitas que nós temos aqui em Haifa. Viajar é isto. É você ter a oportunidade de não só conhecer lugares e pessoas legais, mas, acima de tudo, aprender e conhecer a história e costumes de outros povos. Dessa forma, a gente pode avaliar a nossa própria história e admitir novas e interessantes perspectivas de vida. Evoluir. Não é para isso que estamos aqui?